Bem-vindos à próxima palestra. Nossa próxima palestrante é a Laura Sanches. A Laura é psicóloga clínica com mestrado em Consciousness and Transpersonal Psychology pela John Moore University. É especializada em psicologia do desenvolvimento e parentalidade consciente. Trabalha em Lisboa, no Espaço Vida, onde dá consultas, cursos e workshops. É autora do livro Mindfulness para a Paz e do blog Parentalidade com Apego. Então aproveitem muito essa palestra intitulada Mindfulness para a Paz, aprendendo a lidar com o medo, a ansiedade e a frustração na hora das refeições. Olá, eu sou Laura Sanches, sou psicóloga clínica e autora do livro Mindfulness para a Paz, editado pela Manuscrito em Portugal e pela Matrix no Brasil. E hoje venho falar-vos de como é que o Mindfulness pode ser uma ajuda quando nos deparamos com algumas dificuldades na alimentação dos nossos filhos. Quando temos um filho que se alimenta mal, ou que nós achamos que se alimenta mal, é muito fácil começarmos a criar alguma ansiedade, alguns medos, algumas angústias à volta da comida, alguma culpa quando sentimos que não estamos a ser capazes de fazer com que ele se alimente como deve ser, não é? Ou como nós achamos que deveria ser. E realmente o Mindfulness pode ser uma boa ferramenta para nos ajudar a lidar com isso. Mindfulness é traduzido geralmente como atenção plena e significa prestar atenção de propósito e de forma intencional, sem julgamentos ao momento presente. Então, o que é que isto quer dizer e porque é que isto é importante? O Mindfulness, no fundo, é este estado de atenção particular que se treina mais facilmente quando temos uma prática de meditação regular, uma prática diária que nos permita treinar, no fundo, porque é também uma questão de treino, o nosso cérebro para sermos capazes de prestar atenção desta forma particular e diferente daquela que nós estamos habituados no nosso dia-a-dia, porque no nosso dia-a-dia nós estamos muito mais habituados a fazer julgamentos, a fazer avaliações, a fazer análises, e nem sempre isso nos ajuda a criar uma boa relação com os nossos filhos e nem sempre isso nos ajuda a criar uma boa relação connosco próprios. Então, em primeiro lugar, o Mindfulness é uma forma de mudarmos a maneira como nos relacionamos connosco próprios, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E o Mindfulness, uma das coisas que nos ensina a fazer é a sermos capazes de ter mais consciência de determinados padrões de comportamento, determinados padrões de pensamento. Então, neste caso, isso pode ser útil para nós começarmos a perceber se existem realmente determinados padrões que de algum modo estejam a contribuir ou para manter essa dificuldade que estamos a ter com os nossos filhos no momento da refeição, ou mesmo não estando a contribuir para manter a dificuldade, podem também não estar a contribuir para a resolvermos. Então realmente o Mindfulness ajuda-nos a ter mais consciência daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, e uma coisa muito importante é que nos ajuda a criar um distanciamento suficiente daquilo que estamos a pensar e a sentir para sermos capazes de dar respostas mais eficazes e respostas mais eficientes nas situações, porque aquilo que acontece muitas vezes é que nós nos limitamos a reagir às situações em vez de darmos realmente uma resposta. Por exemplo, temos um filho que por algum motivo se recusa a comer determinados alimentos ou come muito pouco desses alimentos, e então isso desperta em nós uma sensação de medo, não é? De ansiedade, ficamos preocupadas com a saúde dele, não é? Ficamos com medo que não esteja a comer o suficiente, que não vá crescer bem, que não fique saudável, etc., que não se desenvolva como deveria, não é? Então esse medo, essa ansiedade, muito rapidamente podem despertar em nós uma sensação de alarme. Sobretudo se na nossa história existe já algum conflito, alguma tensão à volta destes assuntos. Então isso faz com que nós, quando nós estamos num estado de alarme, quando estamos num estado de stress, de tensão, nem sempre somos capazes de dar a melhor resposta à situação. Começamos a ficar nervosas, começamos a ficar aflitas e
isso faz com que às vezes a nossa primeira reação não seja exatamente aquela que é mais eficaz para ajudar a lidar com aquela situação. Então o Mindfulness permite-nos recuar um pouquinho, tomar consciência daquilo que estamos a sentir, tomar consciência de que estamos a entrar nesse estado de alarme, de tensão, de stress e respirar fundo e perceber que podemos responder de outra forma àquela situação e podemos fazê-lo de uma maneira mais eficaz. Então, isto é importante em várias situações, não é? Mas neste caso isto pode ser importante para nos ajudar a lidar com um filho que tem algumas dificuldades na alimentação. Muitas vezes aquilo que essas dificuldades despertam em nós pode não ter exatamente a ver com a comida. Muitas vezes há este medo de será que ele se está a alimentar bem? Será que vai crescer bem? Será que está a comer o suficiente? E isso causa uma angústia que é natural, mas nem sempre é isto que está na base dessa nossa resposta de alarme. Outras vezes aquilo que desperta em nós esse sentimento de alarme pode ser a sensação de que não conseguimos controlá-lo o suficiente. Eu ponho as aspas porque de facto às vezes esta noção do controle é algo que está presente. Às vezes nós temos ideia que deveríamos ser capazes, que os nossos filhos deveriam fazer aquilo que nós achamos que eles têm que fazer em cada momento. E na verdade a parentalidade ensina-nos que isso nem sempre acontece, não é? E na verdade nem sempre é o desejável. Claro que os pais precisam de ser uma influência e uma orientação importante para os filhos, mas neste campo da alimentação, de facto, nós não podemos ter o controle daquilo que eles têm vontade de comer, não é? Há uma coisa que é muito importante e que nós precisamos ter em mente. Nós, de facto, como pais, somos responsáveis e temos que controlar a qualidade daquilo que os nossos filhos comem, isso é essencial, mas não podemos controlar a quantidade. Ou seja, há que realmente ter essa atitude responsável de apresentar escolhas saudáveis aos nossos filhos, mas depois há que também sermos capazes de confiar neles quando eles nos dizem simplesmente que não querem mais, que já comeram o suficiente. Então há que manter realmente este equilíbrio e é muito importante nós começarmos a perceber quais são os nossos gatilhos, ou seja, o que é que em mim desperta esta sensação de alarme. Se é de facto o medo que ele fique mal alimentado, se é esta sensação de que não tenho o controle, não é? Estou a perder o controle da situação, ou se tem a ver com histórias do meu passado, se no meu passado existiram vários conflitos à volta da alimentação, há uma probabilidade que eu transporte isso também para a relação com os meus filhos. Se de facto nós éramos forçados a comer, se as nossas preferências não eram respeitadas, se havia muitos conflitos à volta disso, pode de algum modo ter ficado incutido em nós que esse é o papel dos pais e que portanto também devemos forçar os nossos filhos e que precisamos de os obrigar um pouco, ou pelo contrário, pode ter ficado também uma atitude de que nunca vamos querer fazer com eles aquilo que fizeram connosco, e aí às vezes pode surgir também o oposto, uma atitude quase de desresponsabilização, de os deixarmos comer tudo o que eles quiserem quando quiserem, não é? Isto levado ao extremo. Então há que termos noção disso, e isso é outra coisa importante que o Mindfulness nos ajuda a fazer, ajuda-nos a perceber a nossa história, e isto é muito importante. Quando nós não paramos para olhar para trás, quando nós não fazemos este trabalho de dar um significado, no fundo, às nossas experiências, perceber porque é que elas aconteceram e porque é que nos tornaram a pessoa que somos agora, há uma probabilidade muito maior de nós repetirmos com os nossos filhos tudo aquilo que fizeram connosco, incluindo aquilo que não foi assim tão positivo, porque se fosse só positivo não haveria problema nenhum, não é? Então é muito importante realmente nós olharmos para trás e percebermos porque é que a nossa história também define a nossa capacidade de lidar e de educar os nossos filhos e o tipo de relação, o tipo de vínculo que construímos com eles. Porque realmente, se imaginando, por exemplo, que esta questão do controle é o que está muito presente, porque de algum modo pode ter ficado incutido em nós que os pais têm essa obrigação de controlar os filhos quase 100% do tempo, não é? E que os filhos têm a obrigação de obedecer aos pais quase 100% do tempo. Isto
Claro que é sempre levado ao extremo, não é? Não significa que nós tenhamos esta ideia assim tão rígida, mas às vezes há crenças que vão neste sentido e que moldam a nossa capacidade de reagir e de lidar com os nossos filhos, e realmente é importante fazermos esse trabalho de olhar para trás, de as examinarmos e de sermos capazes de perceber como é que elas determinam a nossa capacidade de respondermos aos nossos filhos. O medo de não estarmos a alimentá-los bem pode ser um medo perfeitamente adaptativo, não é? E saudável, é normal que qualquer pai ou mãe se preocupe com a alimentação dos filhos e lhes queira dar a melhor alimentação possível, mas há que também perceber se de facto isso não é demasiado levado ao extremo, digamos assim, não é? Se não é um medo demasiado intenso, se não é um medo que nos condicione demais, se realmente na nossa história também há esse lado de sentirmos que não somos capazes, se no nosso diálogo interno muitas vezes temos esta noção de que somos menos capazes, menos competentes, então esse medo de que não somos capazes de proporcionar uma alimentação de qualidade aos nossos filhos também pode condicionar muito a nossa forma de reagir. Então é sempre bom olharmos para trás, sermos capazes de fazer esta análise, percebermos de facto onde é que estão os nossos gatilhos, o que é que desperta em nós essa sensação de alarme, e a partir daí então percebermos o que é que podemos fazer com isso. Em relação à questão da alimentação saudável, é importante realmente nós percebermos que temos esse dever, não é, de proporcionar escolhas saudáveis aos nossos filhos. E às vezes aquilo que acontece quando temos uma criança que come muito mal, nós percebemos que a criança gosta de determinado alimento que não é assim tão saudável e não alimenta assim tanto, mas como é uma coisa que a criança come bem e nós não queremos vê-la com fome, não é? Porque também não é fácil sabermos que um filho tem fome, não é? Estas coisas às vezes não são fáceis de gerir, então é muito fácil às vezes cair nessa tentação de lhe dar esse alimento. É importante nós termos noção, e quando nós realmente conseguimos ter esta presença de analisar a nossa história, de perceber os nossos gatilhos, depois também ficamos mais livres para procurar soluções e para encontrar respostas que sejam mais adequadas. Então, uma coisa que é importante é nós termos noção de que se a criança come pouco, é muito importante que esse pouco seja realmente de qualidade. E é verdade que as crianças não têm todas não comem todas a mesma quantidade, não é? Não têm todas, assim como os adultos, não têm todas a mesma necessidade de comer. Isto falando de quantidades. Então, é importante, se nós sabemos que aquela criança não come muito, não é? Não come grandes quantidades, disponibilizarmos coisas que sejam saudáveis, porque se realmente lhe vamos encher o estômago com coisas que não são saudáveis, sobra muito pouco espaço depois para a comida verdadeiramente importante, não é? Portanto, aqui também é útil nós termos esta capacidade de não cair nessa facilidade de lhe dar uma coisa boa, entre aspas, uma coisa menos boa, mas que sabemos que ela gosta, só para ela ficar mais contente, só para ficar mais satisfeita, para não termos que passar por aquele conflito de lhe dizer que não naquele momento. Então há que também sermos capazes de avaliar bem isso e de gerir muito bem essa questão, até porque uma criança que coma, por exemplo, açúcar, é uma criança que depois vai ter muito menos vontade de comer, por exemplo, fruta. A fruta, muitas vezes nós temos vontade de comer fruta porque o nosso organismo pede esse açúcar saudável da fruta, não é? Se nós estamos cheios já de bolachas ou de chocolates ou de outras coisas, iogurtes com açúcar, por exemplo, de outras coisas que de algum modo suprimiram essa necessidade, o organismo depois vai ter muito menos vontade de comer o resto. Há que ter noção também, fazendo aqui um à parte, que sobretudo os 2 primeiros anos de vida são centrais na construção dos hábitos e na formação das nossas tendências, digamos assim, alimentares. Há um estudo recente que chegou à conclusão que são as bactérias do nosso intestino, o microbioma, que definem muito daquilo que nós temos vontade de comer, ou seja, essas bactériazinhas libertam alguns sinais que dizem ao nosso cérebro que neste momento temos vontade de comer determinado alimento. E isto acontece muito em função dos nossos hábitos. Essas bactérias pedem essencialmente aquilo que conhecem e aquilo que estão habituadas a receber. E esses hábitos
são formados sobretudo nos 2 primeiros anos das nossas vidas. Esse estudo chegou a essa conclusão que os 2 primeiros anos de vida são fulcrais, como em tantas outras coisas, aliás, mas são fulcrais nessa formação de hábitos alimentares. Portanto, é muito importante nós termos noção, sobretudo com as crianças mais pequenas, que é fundamental que sejamos capazes realmente de lhes disponibilizar alimentos saudáveis. Depois, uma coisa que pode ser importante também, sobretudo com os mais pequenos, é percebermos que, por um lado, por exemplo, quando falamos de bebés, às vezes nós temos expectativas que não são muito realistas. Às vezes nós achamos que um bebé precisa de comer já grandes pratos de comida, quando na realidade ele não tem necessidade disso. No primeiro ano de vida, o alimento essencial é o leite materno ou leite de fórmula. Leite materno sabemos que, claro, tem muitos benefícios e muitas vantagens em relação ao leite de fórmula, mas mesmo que não haja leite materno, o leite de fórmula continua a ser o alimento principal do primeiro ano de vida. E tudo o resto, por isso é que se chama alimentação complementar, é mais para que a criança se habitue, vá conhecendo e se vá familiarizando com os alimentos, do que propriamente por uma necessidade do seu organismo. Então, é bom nós ajustarmos as nossas expectativas e se temos um bebê que realmente não come muito, aceitarmos com naturalidade que ele pode não necessitar disso, sobretudo quando tem o peso e a altura dentro daquilo que seria normal ou esperado. É bom termos essa capacidade também de ajustarmos as nossas expectativas e percebermos que elas podem não estar a ser muito realistas, não é? Depois, com crianças um pouco mais crescidas, também é perfeitamente natural e é preciso também termos essa consciência de que as nossas expectativas também podem não ser realistas, não é? De facto, há crianças que comem muito, há crianças que comem um pouco menos, e há que também sermos capazes de olhar para a criança e perceber se de facto ela está saudável, se tem níveis de energia normais, se está a crescer como seria normal, não é? Como seria esperado. Então se calhar são as nossas expectativas que não estão assim tão ajustadas àquilo que ela precisa de comer. Depois, uma coisa que é preciso também nós levarmos em conta e termos em consideração é que de facto há crianças que têm alguma dificuldade em comer determinados alimentos por algumas razões que podem ter a ver com o próprio temperamento da criança. Quando falamos de dificuldades alimentares, um grupo de crianças que costuma quase sempre ter algumas dificuldades alimentares é o grupo das crianças a que eu chamo crianças mais reativas. Alguns autores falam em crianças sensíveis, mas eu gosto mais da palavra reativa em português porque em português a palavra sensibilidade está associada mais a qualquer coisa de positivo. E de facto isto é um traço de temperamento que algumas crianças e adultos têm, que em si mesmo não é bom nem mau, é apenas um grupo de crianças. Há quem diga que cerca de 20% das pessoas têm este traço de reatividade, em que sentem as coisas com mais intensidade. Resumidamente, uma pessoa que tem este traço de reatividade é uma pessoa que reage de uma forma mais intensa a todo o tipo de estímulos. Quer sejam estímulos internos, quer sejam estímulos externos. Então estas são as crianças que se queixam da areia no sapato, da etiqueta que faz comichão, da gola da camisola que pica. São as crianças que geralmente sentem todos estes estímulos de uma forma mais intensa e podem ter mais dificuldade em geri-los. Precisam de mais ajuda e de mais apoio para fazer essa gestão. Então, estas crianças quase sempre também apresentam algumas dificuldades ao nível alimentar. Porquê? Porque é muito fácil que os alimentos despertem reações intensas nelas. Uma experiência que foi feita com estas crianças e com outras crianças que não tinham esse traço, passava por pegar em bebés de 1 ano e colocar algumas gotas de limão na língua desses bebés, e aquilo que se verificou foi que os bebés mais reativos tinham um aumento dos batimentos cardíacos muito grande quando lhes eram colocadas essas gotas de limão na boca, ao contrário dos outros em quem isso não acontecia. Então é bom nós termos esta noção que de facto alguns alimentos podem despertar reações fortes nos nossos filhos e reações com as quais lhes pode ser difícil lidar.
Então uma criança que recusa determinado alimento não está simplesmente a ser uma criança caprichosa ou teimosa, pode ser uma criança que de facto tem dificuldade para lidar com aquele alimento, ou porque a textura daquele alimento lhe desperta coisas estranhas, ou o aspecto, ou a cor, ou a forma, ou o cheiro, seja o que for, pode haver qualquer coisa naquele alimento que realmente lhe traga alguma dificuldade e é bom nós termos noção disso. Então, como é que se lida com isso? Por um lado, do ponto de vista prático, não é? Nós podemos perceber que se realmente a criança não consegue ultrapassar as dificuldades que tem com aquele alimento, podemos tentar perceber que tipo de nutrientes é que podemos ir buscar a outros alimentos parecidos e como é que podemos fazer essa substituição. A criança não come aquele, mas vai comer outro que tenha mais ou menos os mesmos nutrientes e a coisa fica resolvida. Ou podemos pegar nesse alimento e transformá-lo de maneira a que ela coma. Por exemplo, muitas crianças têm dificuldade com os legumes, e a sopa é uma forma de fazer com que elas comam esses legumes, não é? Que de outra maneira não comeriam, se os vissem inteiros no prato, não seriam capazes de os comer. Então, às vezes basta encontrarmos este tipo de soluções, este tipo de alternativas. Outra coisa que podemos fazer é simplesmente ir apresentando esse alimento à criança, dar-lhe tempo para que esse alimento se vá tornando mais familiar, para que não seja uma coisa tão nova, porque estas crianças reativas muitas vezes também têm alguma dificuldade em gerir a novidade. Então, apresentar o alimento sem fazer pressão para que a criança o coma, às vezes é uma forma de fazer com que aquilo se vá tornando uma coisa mais familiar e aos poucos ela vá ganhando coragem de provar aquele alimento. É preciso aqui, mais uma vez, nós termos noção de que temos que ajustar as nossas expectativas. Não significa que a criança vá comer lindamente aquele alimento só porque o viu 4, 5 vezes na mesa ou no seu prato. Às vezes isto é um trabalho muito demorado, e quando eu digo muito demorado pode ser um trabalho de anos, de facto. Os pais às vezes dizem, mas eu já tentei isso 3 ou 4 vezes e não deu resultado nenhum, e agora? E agora é preciso paciência, muitas vezes, de facto, para introduzir novos hábitos, sobretudo, ou para mudar hábitos antigos, isso às vezes leva tempo. Depois é preciso tempo também para que a criança se desenvolva, para que a criança seja capaz de aprender que é possível lidar com esses estímulos, com essas coisas novas, com essas sensações, e isso realmente é um trabalho demorado, é um trabalho contínuo e é um trabalho que realmente pode levar anos a acontecer. Acontece muitas vezes também as crianças até cerca de 1 ano estarem dispostas a experimentar quase tudo, porque nessa fase as crianças põem na boca até o que não era suposto porem, não é? E há muito aquela tendência de pegar e de mexer e de provar, e depois muitas vezes, a partir de 1 ano, um pouco mais, a criança começa a ter alguma seletividade, que normalmente por volta dos 2 anos é quando se torna mais notória. A criança começa realmente a recusar e a bater o pé e a dizer que não quer comer determinados alimentos. Então, isto pode ter realmente a ver com essa questão da reatividade, da criança ter alguma dificuldade em lidar com aqueles alimentos e começar a perceber que aquilo desperta nela sensações que ela não quer despertar, sensações com as quais não quer lidar. Por outro lado, o nosso próprio paladar, uma criança reativa é uma criança que provavelmente também tem um paladar mais intenso e, portanto, ela pode ter sentido que realmente aquilo desperta um sabor que não lhe agrada por causa dessa intensidade. Aquilo para nós até pode ser uma coisa suave, mas para ela pode ter um sabor realmente muito mais intenso. E por volta dos 2 anos de idade, então, é quando as crianças começam realmente a manifestar muito as suas preferências, as suas vontades, começa a haver também uma necessidade de afirmação e uma necessidade de sentir que os seus gostos e que as suas vontades são respeitadas, são compreendidas. Há uma necessidade também de sentir que os pais continuam a ser capazes de orientar e continuam a ser capazes de algum modo, guiar a criança. Então, nessa altura é muito importante nós encontrarmos este equilíbrio. Nessa altura começa a estar muito presente aquilo a que um autor que eu gosto muito, que é o Gordon Neufeld, chama a contravontade. A contravontade é basicamente aquilo que todos os pais e mães já conhecem, mas se calhar não tinham um nome, não é? Muitas vezes nós até dizemos, é porque ele é do contra.
Porque de facto as crianças começam a desenvolver a sua própria vontade, as suas próprias motivações, os seus próprios gostos por volta dos 2 anos de idade, mais coisa, menos coisa, e aliás, mas nessa altura isso ainda é tudo muito frágil. Estas vontades, estes gostos da criança ainda são muito frágeis e a criança sabe e sente que os pais, sendo muito mais fortes e sendo uma influência tão grande na sua vida, os pais e outros adultos importantes, como é óbvio, têm um peso muito grande nessa sua vontade própria. Então, para se proteger disso, surge este mecanismo da contra-vontade, que é desencadeado sempre que a criança sente que está a ser pressionada a fazer qualquer coisa. Então, é muito importante nós não despertarmos este mecanismo à volta da comida. Se a criança sente que nós queremos forçá-la a comer a sopa, por exemplo, é muito provável que rejeite por causa deste mecanismo instintivo e inato que é a contra-vontade. Isto não é uma coisa pensada, não é uma coisa consciente, não é uma coisa que a criança faz só para nos aborrecer. É de facto um mecanismo instintivo e inato que todas as crianças têm, que às vezes com mais força, outras vezes com menos força, mas que está sempre presente. E como é que nós lidamos com esta contra-vontade? Então, há 2 formas principais de lidar com a contra-vontade. Uma é dar uma escolha à criança. E aqui, no campo da alimentação, a escolha nem sempre é a melhor saída. A escolha é bastante adequada quando vamos para a rua, por exemplo, a criança não quer vestir o casaco, podemos perguntar, olha, queres o casaco amarelo ou queres o casaco cor de laranja? Por exemplo, se houver essa possibilidade, não é? Se tivermos 2 casacos. Noutro tipo de coisas também. Na alimentação, é importante que a criança sinta que os pais de facto têm algum controle, mas podemos limitar um bocadinho a escolha. Por exemplo, a criança não quer comer a sopa. Podemos perguntar, olha filho, queres comer neste prato ou queres comer no prato amarelo? Por exemplo, queres comer com esta colher ou queres comer com aquela colher? Queres comer 4 colheres ou comes só 3? Por exemplo, isto é uma maneira de contrariar aquele sentimento de que a criança tem de que está a ser forçada. Quando lhe damos uma escolha, isso de algum modo desvia a sua atenção do facto de que nós queremos realmente obrigá-la a fazer aquilo. Então, outra maneira importante de lidar com a contra-vontade, outra forma importante de lidar com a contra-vontade, e que neste caso da alimentação acaba por ser a mais adequada, é a ligação. Ou seja, a criança não resiste tanto quando sente que está ligada verdadeiramente à pessoa. Quando nós sentimos que temos uma ligação ativa e bem presente com a criança, esse mecanismo da contra-vontade não será tão ativado. Esta contra-vontade é sempre muito mais presente se a criança não se sentir ligada a nós. Então, como é que nós podemos fazer isso no momento da refeição? Muitas vezes aquilo que acontece é que a criança estava a brincar ou a ver televisão ou a fazer uma coisa qualquer, de repente nós dizemos, vemos para a mesa e agora começa já a comer. E esquecemos de que de facto é importante, se calhar antes disso, sobretudo se já sabemos que podem surgir dificuldades, não é? E com uma criança pequena, antes de começarmos a dar ordens, é importante certificarmos de que a ligação está verdadeiramente ativa. Porque esta ligação não se perde, não é? Ela não deixa de existir, não deixa de existir, mas é como se às vezes ela ficasse um pouco mais fraca, não está tão presente, não está tão ativa, e isso tira-nos a capacidade de orientarmos os nossos filhos, na verdade. Então, uma forma de lidar com isso é, antes de lhes dizermos para eles irem para a mesa, por exemplo, tirarmos uns minutinhos, então o que é que estavas a fazer? Se era a ver televisão, podemos falar sobre o programa. Se estava a brincar, olha, estavas a brincar não sei o quê, giro e tal, eu compreendo, olha, mas agora são horas de vir para a mesa, pode ser? E certificarmos de que de facto elas estão a ouvir-nos, estão a falar connosco, estão a olhar para nós. Gordon Neufeld fala da importância de nós fazermos com que a criança acene com a cabeça, olhe para nós nos olhos e nos sorria. Quando isso acontece, significa que a ligação está ativa, significa que de facto ela está pronta para se deixar guiar, para se deixar orientar. E então aí sim podemos dizer, olha, agora vamos para a mesa, vamos comer a sopa. E há maiores probabilidades, digamos assim, de não surgir tanto esse conflito. Se, imaginando agora que nós fazemos tudo isto, mas já sabemos que aquilo que está na mesa é alguma coisa que a criança não gosta. É um alimento que ela geralmente
recusa. Com uma criança mais velha, sobretudo, com uma criança pequenina, 1 ano e meio, 2 anos, por exemplo, às vezes uma coisa que resulta é nós próprios comermos esse alimento. Nessa altura as crianças ainda estão um pouco, sobretudo antes dos 2 anos, estão muito na fase da imitação. Uma criança de 1 ano e meio, funciona muito bem com a imitação, com o exemplo. Então é mais difícil nós fazermos com que uma criança dessa idade coma a sopa se nós pais, por exemplo, não comemos. Então muitas vezes a maneira de fazer isso é nós próprios comermos, às vezes darmos aos bonecos, por exemplo, mas mais importante que tudo, fazer com que as pessoas de referência, não é? Neste caso nós, os pais, comamos para ela querer imitar esse comportamento. Mas um pouco mais tarde, aquilo que pode acontecer é que a criança sinta que, e às vezes os filhos mais velhos dizem isso, não é? Mas tu sabes que eu não gosto, porque é que fizeste isto? E o que a criança está a sentir naquele momento é que está a sentir que as suas preferências, as suas vontades, os seus gostos não estão a ser levados em conta. No fundo ela sente-se quase rejeitada e incompreendida porque nós lhe apresentámos aquela comida naquele momento que já sabíamos que ela não ia gostar. Então aí pode ser muito importante nós explicarmos que de facto já sabemos que ela não gosta daquela comida, mas naquele momento por algum motivo não houve alternativa, ou porque achamos que é mesmo importante que ela coma aquilo, ou porque simplesmente não nos foi possível fazer outra coisa naquele momento. E quando os filhos de facto comem poucas coisas, não é? Nós não conseguimos fazer sempre o mesmo prato, portanto às vezes não há muita alternativa e de vez em quando temos mesmo que lhes dar qualquer coisa que eles não gostam. Então aí é importante nós explicarmos que percebemos que ele não gosta daquilo, percebemos que é difícil para ele comer aquilo, que aceitamos que ele coma menos, mas que realmente naquele momento não foi por não pensarmos nele, não foi por não respeitarmos as preferências dele que fizemos aquilo, foi porque por algum motivo não tivemos alternativa e não tivemos opção. Isto muitas vezes ajuda pelo menos a que a criança tenha pelo menos a não criar conflito, o que às vezes já é muito importante e às vezes pode até dar à criança alguma abertura para experimentar e para provar qualquer coisa nova. Porque nestas questões da alimentação é importante nós termos noção de que a relação também é muito importante, ou seja, quando existem constantemente problemas na alimentação dos nossos filhos, uma das coisas que fica muito afetada é a relação, não é? É a nossa capacidade de nos sentirmos ligados a eles e deles se sentirem ligados a nós, de se sentirem compreendidos, de se sentirem respeitados. Então é preciso nós termos noção de que os nossos medos, as nossas angústias, os nossos receios não se podem sobrepor à importância de nós sermos capazes de aceitar as dificuldades deles. E depois é preciso também nós termos noção de que se a relação for boa, se não houver conflito, e é muito importante que o momento da refeição seja um momento tranquilo, seja um momento livre de conflitos, seja um momento livre de ecrãs, sobretudo nos nossos dias, é preciso muitas vezes fazer essa chamada de atenção livre de ecrãs, tanto para os adultos como para as crianças. É muito importante a família toda reunir-se, sentar-se à mesa e ser um momento de partilha, ser um momento em que realmente estamos juntos, porque isso torna a refeição mais agradável, faz com que a criança esteja mais bem disposta e também mais disponível para não só seguir a nossa orientação e confiar em nós quando nós lhe dizemos que é importante comer aquele alimento, mas também se a criança está mais descontraída, terá mais facilidade em lidar com essa dificuldade que ela pode ter para experimentar um alimento novo. Se a criança está tensa, ela não vai querer ultrapassar as suas reticências, não é? As suas barreiras àquele alimento. Se a criança está tensa, se a criança está com medo das nossas reações, se a criança está com medo de ser forçada, se a criança está a sentir que não é compreendida, que não é respeitada, aquilo que ela faz é defender-se, e quando a criança se defende vai ter muito menos probabilidades de querer experimentar uma coisa nova ou de querer experimentar uma coisa que ela já sabe que lhe vai trazer algum tipo de sensação desagradável. Então é muito importante nós criarmos este ambiente de tranquilidade, criarmos este ritual de estar à mesa, de estarmos juntos. Também é importante a família comer junta, é muito importante, não só por esta questão do exemplo com os mais pequenos. Se as crianças nos veem a comer coisas saudáveis, é muito mais fácil que elas tenham vontade de comer coisas saudáveis também.
não vale nós querermos obrigar os nossos filhos a comer legumes e nós nunca tocarmos num legume, não é? Isso geralmente não resulta muito. As crianças querem comer aquilo que veem, também os adultos comer. E é muito importante nós termos este ritual de estar juntos, de sentar à mesa, de estar tranquilos. Uma criança tensa, uma criança nervosa, uma criança agitada, uma criança ansiosa, é uma criança que terá muito menos probabilidade de se querer alimentar bem e, sobretudo, de querer seguir as nossas orientações. Os nossos filhos precisam de confiar em nós, precisam de saber que quando nós lhes pomos uma coisa no prato, é porque acreditamos que aquilo é bom para eles, é porque acreditamos que aquilo é o melhor para eles. E é isso que também lhes dá confiança para experimentarem coisas novas, para experimentarem alimentos que à partida eles podiam até ter alguma tendência para rejeitar. Depois outra coisa que é importante também é que podemos de vez em quando dar alguma alternativa. A criança não quer mesmo comer aquele prato e nós já sabíamos que haveria algumas dificuldades e realmente aquilo é um prato, é preciso nós compreendermos se de facto aquilo é uma coisa que é difícil para a criança experimentar, é difícil para a criança comer. E se for esse o caso, podemos eventualmente apresentar-lhe uma alternativa saudável. O que é muito importante quando nós temos em conta estas alternativas? Primeiro é que elas não podem ser a regra, têm que ser a exceção, porque se a criança sabe que vai ter sempre uma opção a seguir, também não se vai sentir muito motivada para fazer o esforço de comer qualquer coisa mais difícil, não é? Depois, é preciso que essa alternativa seja realmente saudável, não é? É preciso ser alguma coisa que nós saibamos que não alimenta da mesma forma, mas sempre alimenta qualquer coisa e não vai fazer mal. E é importante que a criança, se uma criança não quer comer o prato que lhe apresentamos, mas a seguir lhe vamos dar bolachas, por exemplo, de algum modo o organismo dela também fica programado, e se fazemos isto com frequência, o organismo dela também fica programado para querer as bolachas, não é? Até porque depois há comidas que são muito mais apelativas, digamos assim. Então, se criamos esse hábito, é normal que o organismo depois peça aquilo e que já não tenha vontade de comer os legumes ou, enfim, ou a fruta ou o que for. Então, há que ter consciência disso, que uma vez por outra não tem grande mal nós realmente apresentarmos uma alternativa saudável à criança, mas é bom que isso não se torne a regra. Depois, também é muito importante que a comida nunca sirva para recompensas, nem para chantagens, aquela coisa de se comeres agora isto, eu a seguir dou-te não sei o quê. Também é bom que isso não aconteça, porque aquilo que nós queremos é que os nossos filhos construam uma relação saudável com a comida. E uma relação saudável é eles aprenderem a ouvir o próprio corpo, aprenderem também a sintonizar-se com as suas próprias sensações. Uma coisa que é fundamental é que as crianças aprendam a ouvir os seus mecanismos de saciedade. Os problemas de obesidade acontecem quando as pessoas já não conseguem ouvir esse seu mecanismo. Nós temos mecanismos que nos dizem que comemos o suficiente. E muitas vezes esses mecanismos são como que silenciados com maus hábitos alimentares. Então é muito importante que nós tenhamos consciência que de facto não devemos fazer com que os nossos filhos se desliguem dessas mensagens do seu próprio corpo, não é? Que são fundamentais e que são importantes. Depois também é bom que a comida não tenha um valor de prémio, de castigo ou de recompensa. É bom que as crianças se habituem a comer de uma forma saudável, que se habituem a que precisam também de cuidar de si, e isso é uma coisa que se vai ensinando através do exemplo e através também desta questão da confiança. Se as crianças confiarem em nós, elas confiam naquilo que nós lhes estamos a apresentar para comer. Então, e se queremos que os nossos filhos aprendam a confiar neles próprios, temos que confiar neles também. Temos que confiar neles quando eles nos dizem que não conseguem comer determinado alimento, que aquilo é muito difícil, sabendo que o confiar não significa que, ok, então nunca mais apresentamos um legume, nunca mais apresentamos uma fruta, não é? Precisamos de ir sempre encontrando esse equilíbrio entre providenciar formas de fazer com que eles comam de maneira saudável, mas sem
mas ao mesmo tempo aceitando e acolhendo aquilo que eles nos dizem. E isto é outra coisa que o Mindfulness também nos ensina a fazer. O Mindfulness ensina-nos a ter uma atitude de aceitação, de acolhimento, que é fundamental na parentalidade. É fundamental que nós sejamos capazes de acolher os sentimentos dos nossos filhos, de acolher aquilo que eles nos dizem. Então, quando uma criança nos diz que não quer comer um determinado alimento, é muito importante nós sermos capazes de acolher essa mensagem, mesmo que naquele momento isso seja inconveniente para nós, mesmo que naquele momento isso desperte em nós determinados medos, determinadas angústias, determinados sentimentos de alarme, não é? É importante nós sermos capazes de olhar para o nosso filho e perceber, ok, eu não quero comer isto, porquê é que será? É por causa do alimento em si? É porque neste momento se está a sentir incompreendido, rejeitado? É porque neste momento a ligação não está boa e isso é uma forma da criança demonstrar que não estamos presentes e que não está a sentir-nos presentes naquele momento, porque às vezes também pode acontecer isso. Então, a aceitação e o acolhimento são sempre a base para nós percebermos o que é que está realmente a acontecer naquele momento. E às vezes aquilo que está realmente a acontecer naquele momento não é exatamente aquilo que nós imaginávamos. Precisamos às vezes de descodificar um pouco aquilo que os nossos filhos nos estão a dizer e através disso então encontrarmos estratégias que sejam verdadeiras respostas para a situação e que não se limitem a ser reações. E, sobretudo, é muito importante encontrarmos formas de fazer com que as refeições sejam realmente um momento de união para a família, um momento. Hoje em dia quase todas as famílias se queixam que falta tempo para estarem juntas, não é? E estar junto é fundamental. Nós precisamos de estar com os nossos filhos e precisamos de estar verdadeiramente disponíveis, presentes, capazes de os ouvir, de os escutar, e as refeições são momentos ótimos para isso. Uma entrevista interessante que eu li há tempos sobre uma investigadora que estava a estudar a oxitocina, só para terminarmos. A oxitocina é a hormona associada ao prazer, ao bem-estar, é uma hormona que traz sensações de prazer, que está muito associada a sensações de prazer. E então essa investigadora dizia que alguns estudos mostram que nós libertamos muito mais oxitocina quando estamos a comer na presença das pessoas de quem gostamos. Não é por acaso que nós temos esta tendência de celebrar com comida, não é? Nós, nas ocasiões especiais, normalmente fazemos almoços, fazemos jantares, gostamos de ir jantar, de ir almoçar com as pessoas de quem gostamos. Então, é muito importante nós termos noção de que, de facto, a comida também está, de algum modo, associada às emoções e que é fundamental nós sermos capazes de criar esse ambiente de tranquilidade, de segurança, de bem-estar e criar esse ritual à volta das refeições, esse ritual em que a família se une, se junta, está verdadeiramente presente. É uma forma também de fazermos com que as refeições passem a ser momentos muito mais tranquilos. Claro que é preciso que nós tenhamos noção que uma criança de 1 ano, por exemplo, não consegue ficar sentada à mesa tanto tempo como uma criança de 6 ou 7 anos, não é? É preciso também respeitarmos isso, compreendermos isso e sabermos que as crianças têm fases e dar-lhes esse tempo para que elas sejam capazes de fazer isso. Não significa que deixamos de nos sentar só porque o nosso filho de 1 ano não consegue estar sentado. Aquilo que podemos fazer nesses casos é que nós estamos sentados e a criança senta-se também, não é? Começamos por trazê-la para a mesa, mas quando a criança se quer levantar, deixamos a criança levantar-se. Muitas vezes ela levanta-se, depois volta, depois levanta-se, depois volta. Outras vezes já não volta, mas é preciso também respeitar isso e saber que se nós continuarmos e mantivermos esse ritual, vai haver uma fase em que a criança já é capaz de estar sentada mais tempo e vai querer estar sentada mais tempo porque vai sentir isso também como esse momento de união, de bem-estar e de presença em que a família toda aproveita para conversar e estar junto. E era isto que eu tinha para vos dizer, espero que tenha sido útil. Obrigada por estarem desse lado.